Queridos, continuando aqui o nosso raciocínio, estamos falando das despesas correntes. Eu falei anteriormente para vocês das outras receitas correntes. Outras receitas correntes, né? A gente falou aqui das transferências correntes. Lembrando que transferência corrente também pode ser chamada, pode ser classificada de transferência constitucional. Guarda isso aí, que isso é importante para o nosso estudo, para o nosso contexto. Bom, e outras receitas correntes, eu já tinha falado da transferência corrente, né? PIT dada, patrimonial, industrial, né? Tributária, de contribuições, agropecuária, de serviços e as provenientes de outros entes. E nós temos as outras receitas correntes, ou seja, são receitas correntes também, mas não são classificáveis como as anteriores. Então nós temos aqui, ó, multas, juros de mora, indenizações, cobrança da dívida ativa, logicamente que essa dívida ativa tem a ver com essas receitas, rendas de loterias, rendas de cemitérios, receitas decorrentes da alienação de bens apreendidos. Alienação de bem apreendido. Por que que um bem foi apreendido? Pela falta de pagamento de um tributo ou pela falta de pagamento de um imposto. Se o bem foi apreendido por essa causa, se o bem foi apreendido por essa situação, isso também é o que a gente vai chamar de outras receitas correntes. Bem apreendido porque um imposto não foi pago. Imagine, Deus livre e guarde, que você passe numa blitz, aí no seu estado, e Deus livre e guarde PVA do carro não esteja pago. Se isso acontecer, o Detran local pode conduzir esse carro ao depósito e esse carro vai ficar apreendido. Se durante um determinado tempo esse imposto, esse IPVA não for pago, esse carro vai a leilão. Para quê? Para justamente cobrir esse gasto, que é o gasto com imposto. Então, alienação de bem apreendido porque não foi feito o pagamento do imposto, ou no caso de entrar um bem no Brasil irregularmente, ou entrar um bem no Brasil que entrou, mas entrou de forma equivocada, né? Entrou pela aduana, mas entrou de forma inadequada. Nesse caso, aí nós temos a alienação de um bem, que a gente chama de alienação de bem apreendido, ou seja, falta de pagamento de imposto. Eu estou batendo nessa tecla por uma razão muito simples. Quando a gente fala para você alienação de bens, é receita de capital. Só que não é um bem apreendido, é um bem que pertence à administração e por alguma razão, por alguma situação, por alguma circunstância, a administração está vendendo, a administração está se desfazendo. Então, alienação de bem de capital é uma coisa, alienação de bem apreendido é outra coisa diferente. Você não pode, você não deve se confundir. Tranquilo, sem dificuldade. Vamos falar agora das receitas de capital. Lembrando, receita corrente financia despesa corrente. Receita de capital financia despesa de capital. Então, a receita de capital, SATO, daqui a pouco eu vou falar de cada uma delas. Superávit de orçamento corrente, alienação de bens, só que não são bens apreendidos, amortização de empréstimos anteriormente concedidos, amortizar é pagar o principal, tudo bem? O que mais que a gente tem? Não é? Nós temos receitas, né? Ou seja, proveniente da realização de recursos financeiros, relativa à constituição de dívida, conversão em espécie de bens direitos, os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado para atender as despesas classificáveis como despesa de capital. E ainda o superávit do orçamento corrente. Superávit do orçamento corrente, lembra que eu tinha dado aquele exemplo do excesso de arrecadação? Ou seja, você pega uma receita corrente, se você tem uma receita corrente, você arrecadou
isso foi superior àquilo que foi previsto, você tem um superávit de orçamento corrente. E o superávit de orçamento corrente representa uma receita que a gente chama, que a gente classifica de receita de capital, mesmo dinheiro sendo oriundo de tributo, mesmo dinheiro sendo oriundo de imposto. Se é oriundo de tributo, se é oriundo de imposto, superávit de orçamento corrente, receita corrente arrecadada superior à prevista, também a gente vai chamar de receita de capital. Então nós temos aqui um macete didático para você conseguir lembrar. Então fiz uma frase mnemônica: SAATO, superávit de orçamento corrente, alienação de bens, bens de capital, amortização de empréstimos anteriormente concedidos, que é o pagamento do principal do empréstimo, né? Transferência de capital, temos operações de crédito e temos outras receitas de capital. Todas essas aí são as receitas de capital. Lembrando mais uma vez, receita de capital financia despesa de capital. Receita corrente financia despesa corrente. Guarda isso aí, que isso é importante para o nosso estudo. Então, o superávit do orçamento corrente, ou seja, o valor a mais resultante do superávit do orçamento corrente. Isso vai ser apurado no balanço orçamentário, quando a receita corrente prevista foi arrecadada, né, acima da prevista. E um detalhe interessante, é uma receita de capital, que é justamente isso que a gente está vendo, só que é uma receita extra-orçamentária. Tudo bem? Porque, teoricamente falando, é uma receita que não foi prevista. Lembrando que receita orçamentária e receita extra-orçamentária também é um assunto que a gente vai estudar. Então, nós temos uma receita extra-orçamentária de capital. Extra-orçamentária porque foi uma receita que não foi objeto de uma previsão. Por isso que é uma receita de capital, só que é uma receita extra-orçamentária. Lembrando que nesse curso a gente também vai classificar e a gente vai definir receita orçamentária e a gente vai classificar receita extra-orçamentária. As duas serão trabalhadas nesse curso. Beleza? Alienação de bens. Bens de capital não são bens apreendidos. A alienação de bem apreendido pela falta de pagamento de imposto é receita corrente. Aqui nós temos alienação de bem de capital. Ou seja, é o resultado obtido da alienação de bens patrimoniais. Ou seja, ações, títulos, bens móveis. Pode ser um bem usado. Às vezes o Detran de um estado, ele vende a sua frota de veículos antiga, ou seja, alienação de bem de capital, para comprar uma frota nova. Isso também é alienação de bens. Pode ser imóvel também. Na época do presidente Collor, aqui em Brasília, Distrito Federal, muitos imóveis funcionais, que eram imóveis pertencentes à administração pública aqui, foram vendidos para entrar mais dinheiro nos cofres públicos, para você investir mais em despesa de capital. Então, alienação de bem é bem de capital. Pode ser novo, pode ser usado, sem problema. Não necessariamente tem que ser novo, não necessariamente. Temos amortização de empréstimos. Amortização de empréstimos anteriormente concedidos. O que significa dizer? É pagar o principal de um empréstimo, é pagar o principal de uma dívida. Ou seja, você tem um ingresso proveniente da amortização de empréstimos concedidos pela entidade, caracteriza a receita de capital. O critério aqui é a coerência. Se a obtenção do empréstimo é receita de capital e o pagamento despesa de capital, a receita oriunda da amortização é o recebimento do principal. Se é o recebimento do principal, significa dizer que nós temos uma receita que é uma receita de capital. Receita de capital.
Se a obtenção do empréstimo é receita de capital e pagamento de despesa de capital, a receita da amortização, que é o recebimento do principal, é uma receita que a gente chama de receita de capital. Guarda isso, que isso é importante, guarda isso, que isso é significativo para o nosso estudo. Inclusive aqui, queria mostrar uma coisa para você, que é uma coisa bastante interessante. Principalmente quando o ente federativo empresta dinheiro para outro ente federativo. Um ente da federação empresta dinheiro para outro ente da federação. Vamos supor que o governo do Distrito Federal pegou um dinheiro emprestado junto à União. A União emprestou o dinheiro, então a União teve uma despesa de capital no momento que ela emprestou o dinheiro. O GDF recebeu o dinheiro para investir em despesa de capital. Então o GDF pegou emprestado, né, e ele tem nesse momento uma receita de capital. Suponha que essa receita foi no valor de R$1 milhão. Isso é o momento de contrair um empréstimo. Aí chega o momento do pagamento. O GDF vai devolver o principal à União. Quando o GDF devolve o principal, o GDF tem uma despesa de capital. O principal, R$1 milhão. E a União tem a receita de capital, que é justamente o recebimento do dinheiro, a amortização de empréstimos anteriormente concedidos. Só que tem um detalhe bastante interessante, né? A União vai cobrar um jurinho do GDF. A União vai cobrar um jurinho? Vai! A União vai cobrar um jurinho lá do GDF. Ou seja, esse jurinho do GDF a gente vai chamar de despesa corrente. Suponha que o jurinho seja 200 mil. Exemplo didático. O GDF vai ter uma despesa corrente com o pagamento dos juros e a União está prestando um serviço financeiro. Significa dizer que esse valor desses juros é uma receita que a gente chama de receita corrente, que seria uma receita de serviços, uma receita de serviços financeiros. Guarda isso, que isso é importante. Então, quando a gente fala amortização de empréstimos anteriormente recebidos, eu estou me referindo ao principal, aquele principal que foi anteriormente emprestado. Se eu emprestei, eu tinha uma despesa de capital, no momento do recebimento, eu tenho uma receita que a gente chama, que a gente classifica de receita de capital. Beleza? SAA, superávit de orçamento corrente, alienação de bem de capital e amortização de empréstimos anteriormente recebidos. Nós temos o T, transferência de capital, quando o ente da federação repassa dinheiro para um outro ente, para que esse ente invista em despesa de capital. Como se a União fizesse um repasse para o GDF, para que o GDF investisse em despesa de capital. Claro que nesse caso não tem nada a ver com empréstimo. A Lei de Responsabilidade Fiscal chama essa transferência de transferência voluntária. O que é uma transferência voluntária, professor? Aquela que não é, né, uma transferência constitucional. É aquela que não é obrigatória segundo a Constituição Federal. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo para o nosso estudo. Então, a transferência voluntária é um ajuste, é um acordo, é um convênio, é um mútuo, que não tem nada a ver com transferência corrente, não tem nada a ver com transferência transferência basicamente, que a gente chama transferência de corrente. Nesse caso é a transferência de capital e nesse caso aqui, ó, não é a transferência constitucional. Tudo bem? O que significa dizer? Significa dizer, basicamente,
que é uma transferência via acordo. Tudo bem? Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo para o nosso estudo. Tudo bem? Isso é importante para o nosso estudo. Isso é bastante significativo. Beleza? Bom, dentro desse contexto, o que nós temos na realidade? Nós temos aqui basicamente o aspecto que é o aspecto relativo ao aspecto baseado no aspecto vamos dizer assim, das receitas de capital. E nós temos aqui também as operações de crédito. Operação de crédito é quando eu contraio um empréstimo. Operação de crédito é quando eu faço, eu contraio um empréstimo. Então nós temos aqui o que a gente chama de operação de crédito. Envolve a captação, basicamente, de recursos para atender desequilíbrios que a gente chama de desequilíbrios orçamentários, ou ainda financiar empreendimentos públicos. Eu tinha falado para vocês anteriormente da questão, basicamente, lá do equilíbrio orçamentário, e eu falei que quando nós temos um orçamento deficitário, quando nós temos um orçamento com déficit, ou quando nós temos um déficit orçamentário, uma solução é fazer uma operação de crédito. E eu falei para você que não necessariamente sempre essa vai ser a única opção, e não necessariamente essa sempre vai ser a melhor opção. Já tinha falado isso para vocês anteriormente. Muitas vezes uma operação de crédito é para financiar, vamos dizer assim, uma obra, uma escola, um hospital, um viaduto ou coisa parecida. Então, uma operação de crédito, captação de recursos para atender desequilíbrios orçamentários ou ainda financiar empreendimentos públicos. É por meio dessa conta de receita que são cobertos os déficits orçamentários que sejam a formação de dívida pública. Podem ser internas ou podem ser externas. Então, basicamente, a partir dessas operações de crédito, a gente forma dívida pública. Dívida pública interna, quando um ente federativo deve dinheiro para outro ente federativo. Dívida pública externa, quando se deve dinheiro para um ente externo. Por exemplo, do exemplo do GDF aqui, que deve ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. O governo federal, por exemplo, ele deveu durante muito tempo ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional. Isso por causa justamente dessas operações que são operações de crédito. Beleza? E nós temos aqui outras receitas de capital. Ou seja, as receitas não classificáveis nas outras fontes. A indenização que a Petrobras paga aos estados e municípios pela extração do petróleo, xisto e gás natural. O dinheiro que você recebe dos royalties do petróleo. Abrange ainda o resultado do Bacen e a remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional. Tudo isso é o que a gente chama de outras receitas de capital. Então essas receitas também são outras receitas que servem para cobrir as despesas de capital. Lembrando mais uma vez, receita corrente financia despesa corrente. Receita de capital financia despesa de capital. Guarda isso aí, que isso é importante, isso é significativo para o nosso estudo. Beleza? Bom, falei muito de receita. Vamos falar um pouquinho agora da despesa. Olha só, receita corrente financia despesa corrente. Receita de capital financia despesa de capital. Despesa corrente é aquela que não gera aumento no patrimônio. Despesa corrente é aquela que não gera aumento patrimonial. Ou seja, uma despesa corrente destina-se à manutenção e ao funcionamento dos serviços legalmente criados. São essencialmente operacionais. Ou seja, a despesa corrente existe para quê? Para custear o funcionamento da máquina pública. Para custear o funcionamento da máquina. Por isso que ela existe. E nós temos a despesa de capital. Tem por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital. A gente vai ver que esse bem pode ser novo, esse bem pode ser
usado. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo. Então nós temos obras de asfaltamento, construção de rodovias, temos escolas, temos hospitais e outras. Tudo isso é o que a gente chama, é o que a gente classifica de despesa de capital, né? Tranquilo? Então, despesa de capital, seja aquisição de algo novo, construção ou aquisição de algo em funcionamento, a despesa de capital é aquela que está diretamente ligada a, basicamente, o aumento do patrimônio. Vai aumentar o patrimônio da administração. Então, nós temos aqui, ó, as despesas correntes, despesas de custeio e as transferências correntes. Temos as despesas de capital, investimento, inversão financeira, transferências de capital. Classificação que a gente chama de categoria econômica ou, né, basicamente, vamos dizer assim, que a gente chama também, dentro do aspecto aqui de grupo de despesa. Despesa de custeio é para custear o funcionamento da máquina pública. Com ela você paga água, com ela você paga a luz, com ela você paga o telefone, com ela você paga os salários, que são os salários dos seus, né, que estão das pessoas que estão na ativa, os salários dos servidores da ativa. É um tipo de despesa que tem a ver com a contraprestação. Existe uma contraprestação de serviço. Se existe uma contraprestação de serviço, é uma despesa de custeio. Tudo bem? Então, o pessoal da ativa, servidor terceirizado, água, luz, telefone, obras de conservação e obras de manutenção. São aquelas obras que não aumentam o patrimônio, mas são obras importantes, né, para manter e, vamos dizer assim, para a máquina funcionar direitinho. Uma pintura, né, e assim sucessivamente. Já a transferência corrente é aquela onde não há contraprestação. Você está repassando um dinheiro, mas não existe uma contraprestação. Aqui nós temos, por exemplo, o pagamento dos aposentados, dos pensionistas, e nós temos também o termo sinônimo, que é a transferência constitucional, porque transferência constitucional também é uma transferência corrente. Então, quando você faz um repasse constitucional, aquele que é obrigado segundo o artigo 158, segundo o artigo 159 da Constituição, quando você faz um repasse constitucional, esse repasse constitucional é um repasse, basicamente, que não vai ter uma contraprestação. Quem está recebendo o dinheiro, o Estado ou o município, ele não tem nenhuma contraprestação, ele não tem que fazer nada para a União. Essa contraprestação, ela não vai existir quando nós temos as transferências correntes. E o mesmo vai acontecer quando a gente tiver o pagamento de um aposentado, o pagamento de um pensionista. Lembrando que as despesas correntes não aumentam patrimônio. É uma despesa meramente para custear e para manter a máquina pública funcionando. Não gera aumento patrimonial. Já a despesa de capital é diferente. Ela gera aumento patrimonial. Então, nós temos os investimentos, que é a aquisição ou compra de algo novo. Por exemplo, construção de escola, compra de um equipamento hospitalar, só que é um equipamento novo, compra de um carro novo, compra de máquina nova, construção de um prédio, construção de uma escola e assim sucessivamente. Isso aí é investimento. No investimento eu tenho o aumento patrimonial. No investimento, o patrimônio da administração ele vai aumentar. E nós temos também as inversões financeiras. Você compra alguma coisa que já existe.
você compra alguma coisa que já está em funcionamento. Por exemplo, você compra um veículo usado, você compra um imóvel usado, né? Você, por exemplo, aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, tinha um hospital numa determinada região administrativa aqui, que a gente chama de cidade satélite, que era um hospital particular, e o governo do Distrito Federal foi lá e comprou esse hospital. Ele comprou um hospital em funcionamento. Se ele comprou um hospital em funcionamento, o que a gente chama de inversão financeira. E uma transferência de capital é quando o ente da federação repassa dinheiro para outro ente da federação. Por exemplo, a União faz um convênio com o governo do Distrito Federal, só que o governo do Distrito Federal vai fazer um investimento em despesa de capital. É o que a Lei de Responsabilidade Fiscal vai chamar de transferência voluntária. Vai chamar de transferência voluntária. Transferência voluntária é aquela, basicamente, que não decorre de transferência constitucional. Tudo bem? É o que a gente chama de repasse, ou o que a gente chama de transferência voluntária. Não decorre de transferência constitucional. É o que a gente chama de transferência de capital. Então, essas são as despesas, tanto correntes quanto as despesas de capital. Lembrando mais uma vez que despesa corrente não contribui para a formação ou aquisição de bem de capital. Então, despesa corrente é para custear o funcionamento da máquina. E no caso aqui também entra o pagamento dos aposentados, né? Entra o pagamento dos pensionistas e assim sucessivamente. Então, quando eu tenho uma despesa corrente, não gera aumento patrimonial. O patrimônio da administração não aumenta. O patrimônio da administração continua do mesmo jeito. Não há nenhum tipo de aumento patrimonial quando você tem uma despesa que é basicamente uma despesa corrente. Ao passo que quando você tem uma despesa de capital, contribui para a formação ou aquisição de um bem que a gente chama bem de capital. Entre outras palavras, significa dizer que você tem um aumento patrimonial. Você tem um aumento no patrimônio da administração. Então, aqui você tem um aumento que é um aumento patrimonial. E é claro que quando a gente tem a transferência de capital, um ente repassa dinheiro para outro ente, para que esse outro ente faça um investimento ou uma inversão financeira. E nesse caso, esse outro ente que está fazendo o investimento ou está fazendo a inversão financeira também vai ter um aumento patrimonial, vai ter um aumento no seu patrimônio. Então essa foi a classificação econômica da receita e a classificação econômica da despesa. Beleza? Agora a gente começa a falar de receita orçamentária e receita extra-orçamentária. Inclusive, eu tinha feito uma citação do superávit do orçamento corrente, que é uma receita de capital, só que é uma receita extra-orçamentária, ou seja, não é uma receita que seja uma receita, né, basicamente prevista, nesse sentido. Lembrando que quando a gente falar de receita pública, seja receita orçamentária, seja receita extra-orçamentária, né, a gente vai ver aqui que existe a regra geral. Mas a gente vai ver também que existem as exceções. E eu preciso tomar um certo cuidado com as exceções, porque as exceções é aquilo que mais é cobrado em prova. Então eu preciso ficar atento, preciso tomar bastante cuidado para não errar. Porque no momento de uma prova a gente não pode errar isso. No momento de uma prova, quando isso for cobrado, a gente tem que ter este conhecimento. Então o que é uma receita pública? São todos os ingressos de caráter não devolutivo.
auferidas pelo poder público em qualquer esfera governamental, esfera federal, estadual e municipal, para alocação e cobertura de despesas públicas. Ou seja, cada ente federativo tem a sua própria fonte de arrecadação. Então a receita pública é alguma coisa que foi auferido, de forma que você não vai devolver para alguém, é receita pública. Veja que eu não estou definindo ainda receita orçamentária e receita extra-orçamentária. Por enquanto, receita pública em qualquer esfera governamental. Cada ente federativo tem a sua própria forma de arrecadação para alocação e cobertura de despesas públicas. Então, em regra, receita pública serve para custear, para bancar a despesa pública, basicamente para isso. Agora, se ela é uma receita orçamentária ou uma receita extra-orçamentária, é outro papo, é outra conversa. Mas daqui a pouquinho a gente mostra para você. Me aguarda. Um abraço!